Saudações, caro telespectador, seja bem-vindo a mais uma edição do programa 3.600 Segundos, o mais novo programa da televisão de Moçambique que tem como objetivo central a divulgação de trabalhos acadêmicos, tais como teses, dissertações, monografias e resultados de investigações. Ao longo dos nossos programas já debatemos sobre diversos assuntos de interesse social e hoje não vai ser diferente. Vamos trabalhar em torno de mais um assunto. Desta feita vamos fazer a análise dos métodos de gestão dinâmica do espectro radioelétrico usando a tecnologia Television in White Space, cuja abreviatura é TVWS. Temos aqui um painel bem recheado de nossos convidados, também com uma plateia recheada igualmente de estudantes. Como já sabem, estou aqui sempre acompanhada por Dr. Rodrigues, fazendo aquele nosso comentador frequente que está sempre aqui para dar subsídios. Desta feita, vou pedir a que o painel principal possa se apresentar. Saudações, Dr. Rodrigues. Pronto para mais um debate? Sim, temos mais um debate. Hoje vamos falar de Television in White Space. Obrigado. Exatamente, ao seu lado tem mais alguém, peço que se apresente, diga o seu nome e também o cargo que exerce. Luís Cumaio, um trabalhador do INCM, gestão de espectro radioelétrico, departamento de gestão de espectro radioelétrico. Muito bem. Docente da Escola Superior de Ciências Náuticas. Exato. Muito obrigada, Dr. Luís. Ao seu lado. Saudações a todos, aos membros do painel e a quem nos assiste de casa. Meu nome é Moisés Osama Costa Júnior, sou graduado pela Escola Superior de Ciências Náuticas em Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações. Obrigado. Muito obrigada, Moisés Júnior. Ao seu lado temos mais um jovem. Saudações, peço que se apresente. Saudações, boa tarde. Sou o engenheiro Jordão Canivete Massamba e exerço na Escola Superior de Ciências Náuticas o cargo de diretor da Divisão de Investigação e Extensão. Muito obrigado. O painel principal está apresentado, mas também na nossa plateia, mesmo por gestão de espaço, temos na primeira fila alguns convidados que vamos pedir que se apresentem. Vamos começar da minha direita para a esquerda. Sim, já tem o microfone. Saudações, o seu nome e o cargo que exerce. Saudações, o meu nome é Otávio Arão Muzime, sou da RM Rádio Moçambique, estou no Departamento de Manutenção Geral. Bem-vindo. Uma dama, assim não me sinto tão só. Saudações. Saudações para todos. O meu nome é Adriana Miranda, trabalho no Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique. Obrigada e bem-vinda. Saudações. Saudações a todos. O meu nome é Natalino Manjate. Tenho exercido atividade de docências em algumas faculdades aqui de Maputo. Muito bem. O painel principal e também alguma parte da nossa plateia já está apresentada. Vamos agora pedir ao Dr. Fazenda para que nos situe melhor sobre o tema que vamos aqui discutir, porque antes mesmo de se analisar um tema e antes mesmo de levar a debate, é preciso um pouco de conhecimento científico, definição de alguns conceitos-chave para garantir que o processo de comunicação seja saudável, não é, Dr. Fazenda? Penso que o momento é este para poder dizer mais ou menos o que é que vamos tratar no programa de hoje. Hoje nós vamos falar de Television in White Space, começando primeiro por situar alguns conceitos aqui, como o conceito de espectro eletromagnético, que apresenta 7 tipos de radiação, que são ondas de rádio, que são usados para transmitir para os sinais de televisão, o rádio, GPS e telefonia celular, as micro-ondas, infravermelhos, as ultravioletas, raios-x e raios gama. Basicamente é isso que está em volta do espectro eletromagnético. E por outro lado, queria dizer que o que nos leva à discussão aqui está ligado à radiocomunicações, que como todos nós sabemos, toda e qualquer transmissão, emissão ou recepção, que pode ser de sinal, de imagem, de som ou outro tipo de informações por meio de ondas radioelétricas, nós chamamos a isso de radiocomunicações. E, por caso específico,
as radiocomunicações, que por um lado são tratadas como ondas eletromagnéticas, elas, por uma questão de convenção, têm frequências todas abaixo de 3.000 GHz, o que significa que naquilo que é o espectro radioelétrico, que está entre 3 kHz e 3.000 GHz, há um problema de estaticidade, o que significa que funciona aqui o princípio de estática radioelétrica, que para ser resolvido devido à transmissão de sinais, por exemplo, de televisão, leva a que o engenheiro Moisés tenha que se preocupar com a tecnologia TVWS, que será objeto de conversa. Muito obrigada, Dr. Fazenda, por clarificar aqui alguns conceitos. Agora, a batata quente vai ser lançada mesmo para o Dr. Moisés Júnior. Qual foi o principal objetivo que teve ao levar a cabo essa pesquisa sobre a tecnologia em Television White Space? Saudações mais uma vez. Queria aqui secundar uma das questões que o Dr. Fazenda estava a falar, que é a alocação estática do espectro radioelétrico. Então, essa é uma grande preocupação, não somente para o nosso país, mas para o mundo em geral. O espectro de radiofrequência, conforme acompanhamos a introdução, tem uma faixa específica e significa que é um recurso finito. Então, existem vários serviços que vão surgindo ao longo do tempo e esses serviços precisam ser acomodados. E temos uma faixa estática, é preciso que se faça um uso cada vez mais eficiente e eficaz para que esse espectro radioelétrico não tenha escassez e esses serviços sejam acomodados e possa também acomodar serviços futuros que vão sendo desenvolvidos. Em termos concretos, eu gostava de saber como é que funciona. Está a falar de um espaço finito, temos um número também limitado de canais. E aqueles canais que eventualmente não consigam fazer parte do espectro, como é que são introduzidos nesse processo que esteve aqui a investigar? O tal Television White Space, penso que clarifica um pouco. Essa é uma questão dos planificadores da gestão do espectro. Agora, para contextualizar o meu trabalho, surge no âmbito da transição da televisão analógica para a televisão digital. Na transmissão analógica, para evitar interferência entre os canais adjacentes, eram colocados espaços que serviam de banda de guarda, que não eram utilizados, era somente para evitar a interferência entre os diferentes canais. Então isso surge como uma oportunidade de explorar mais um serviço de telecomunicações para acomodar serviços e rentabilizar o uso do espectro. Conforme eu estava a dizer, essa faixa específica, por exemplo, em UHF, que é Ultra High Frequency, dos 470 aos 790 MHz, está alocado para o serviço de televisão. Entretanto, nem todos os canais estão sendo utilizados. Então é preciso que haja rentabilização do espectro e a título secundário possa-se usar outros serviços. Está alocado sim à televisão, mas existem aquelas bandas de guarda, elas são a oportunidade de fornecer um outro serviço de telecomunicações. É neste âmbito que surge este trabalho, que é TV White Space, são aqueles espaços em branco que existem na transmissão da televisão. Com a transição para a televisão digital, aqueles espaços já não têm a função que tinham na transmissão analógica, que era evitar a interferência entre os diferentes canais. Então era preciso alocar um outro serviço para que as pessoas pudessem desfrutar, e é neste âmbito que surge a TV White Space, explora aqueles espaços para a transmissão de serviço de dados. Então é mais um ganho porque faz a reutilização do espectro, uso, reutilização, e vai-se alocando o espectro de uma forma um bocado diferente, de forma dinâmica. Os provedores podem ter essa porção do espectro para servir o serviço de dados, mas sem interferir na transmissão da televisão. Exatamente, bastante interessante esse trabalho, porque traz um novo dinamismo numa altura em que o nosso país está a atravessar a migração de televisão analógica para digital. Dr. Luís Cumaio é docente e também disse que trabalha no INCM aqui em Moçambique. Esse trabalho, que mais valia traz, assim, no que posso dizer, a nível da comunicação no nosso país? Mais uma vez, saudações. Esse trabalho surge num âmbito, como já tinha dito,
o engenheiro Moisés, surge no âmbito do processo, porque ultimamente tem surgido novas tecnologias e há necessidade de acomodar essas tecnologias. Para acomodar essa tecnologia é necessário que a gente tenha um espectro radioelétrico suficiente. Nós sabemos que o espectro radioelétrico é um recurso finito, então é um recurso escasso e tem que ser utilizado. Então há uma necessidade que a gente desenhe ou surjam novas tecnologias para acomodar essas tecnologias no sentido de conseguirmos alcançar, isto é, termos mais eficiência, chegar com mais às zonas recônditas, e nesse sentido surge TV White Space. TV White Space, qual é o que já tinha dito o engenheiro Moisés, o que ele faz? Ele faz uma leitura inteligente, é um rádio que é desenhado, foi feito, ele faz uma leitura inteligente, nesse caso, nesse momento, funciona na faixa de 470 a 190, ele faz uma leitura inteligente, naquele espaço onde o sinal não está ocupado, ele faz comparação dos níveis de sinal, no sinal de intensidade do campo, e começa a transmitir. E nós já fizemos experiência, temos lá, fizemos trailers que foram instalados em vários locais e funciona normalmente. É funcional, mas acarreta custos, pois não? Uma vez que estamos a falar de migração digital e depois para aproveitar os espaços em branco tem que estar ligado à internet. Ou nem por isso? Nem por isso, porque qual é o objetivo do TV White Space? Não é só para a transmissão de dados no geral, naquilo que nós referimos que é banda larga. Nós podemos usar esta tecnologia para, por exemplo, aquilo que chamam de IoT, o processo de rega das machambas, o processo de controle de muitos equipamentos. É basicamente isso. Doutor Fazenda, o momento é este de algumas questões para o Dr. Moisés Júnior, uma vez que foi ele quem fez a pesquisa. Acho que ele, melhor do que ninguém, pode responder algumas questões pertinentes. A questão que eu tenho aqui a colocar para o engenheiro Moisés, e provavelmente seja a fonte para o nosso debate, é: poderá esta tecnologia ser viável quando instalada em Moçambique de forma a poder garantir internet para as comunidades rurais, principalmente, e diminuir aquilo que é o fosso digital entre o campo, a cidade, quer mesmo para situações ligadas à investigação científica, a trabalhos como de medicina, entre outros? Indo em concreto à pergunta que me é colocada, esta é uma alternativa que já vem sendo implementada ao longo de várias regiões do país para prover serviços de dados, e é uma experiência que é um dado adquirido. Existem algumas faculdades que já implementaram essa tecnologia, está lá a tecnologia e os estudantes têm acesso à informação e fazem pesquisas no âmbito científico e tecnológico. E o grande objetivo desta tecnologia é que seja implementada principalmente no meio rural, onde as pessoas não têm possibilidade de ter serviços de internet a qualquer altura, e que possa existir esse entrosamento entre o meio rural e a cidade. As pessoas possam usar esta tecnologia para obter informação em tempo real, comunicar-se com as pessoas que estão em pontos distantes e assim reduzir esse fosso que existe do acesso à internet entre a cidade e o meio rural. Exato. Mas alguma questão pontual para o Moisés? Neste preciso momento não, voltarei mais. Está certo. Dr. Canivete falou que é docente numa das instituições, penso que é a Escola Náutica, se não estou em erro, né? Sim, dá mais ou menos a cadeira de engenharia. Gostava de saber que mais-valia tem esse trabalho, uma vez que estamos nesse processo de migração digital e também em que a sociedade está mais globalizada. Obrigado. Antes de mais, dou sim algumas disciplinas, entre as quais algumas disciplinas de engenharia, mas também a disciplina de metodologias de investigação científica. Estou neste momento não como docente, mas como diretor da divisão de investigação e extensão e a representar a Escola Superior de Ciências Náuticas. Portanto, em nome da escola e em nome da diretora-geral, gostava de agradecer esta oportunidade. Agradecer primeiro ao Moisés por realizar este trabalho, mas também ao INCM, também aqui representado pelo engenheiro Kumaio,
que muito tem feito pelos finalistas ali da Escola Superior de Ciências Náuticas. Vamos lá, é um trabalho, como já se percebeu, bastante interessante e com aplicabilidade, e que vai, como já disseram, resolver ou diminuir este fosso entre as comunidades. Este trabalho fundamentalmente vem fazer aquilo que as instituições de ensino superior têm como missão, que é juntar este triângulo entre o setor produtivo, as comunidades ou a sociedade e a universidade. Portanto, é a universidade que deve produzir conhecimento científico para resolver problemas relevantes, reais e atuais da nossa sociedade. E acredito que implementado, e ele já apresenta no seu trabalho casos em que esta tecnologia e estes estudos foram implementados. Então, acredito que sim, é uma grande mais-valia para a crescer aqui valor ao conhecimento produzido neste campo, e se calhar também uma solução para agregar aos estudos que o INCM vem realizando. Exatamente, muito obrigada. Mesmo para não monopolizar a palavra só aqui no painel principal, eu vou pedir para que o engenheiro Natalino, já que está com o microfone, possa tecer alguns comentários ou também alguma dúvida ou contribuição em torno mesmo desse debate. Uma vez estamos a falar de Television in White Space, qual é o objetivo central? O que é que vai trazer de novo para a nossa sociedade? Uma vez que muitas pessoas com certeza ainda estão um pouco com algumas dúvidas sobre a efetividade realmente desse dispositivo. Saudações mais uma vez. Primeiro ia parabenizar o IG Moisés pelo desafio. Portanto, o tema é pertinente porque não só em Moçambique, mas a nível global nós estamos numa transformação digital. E o que é que isso implica? Implica a inclusão, portanto, digital. Hoje em dia tem um grande fosso entre a zona rural e a zona urbana, né? Portanto, quase que a maior parte das tecnologias estão concentradas na área urbana. Estou a falar de tecnologias alternativas como o Wi-Fi, por exemplo, a rede 3G, maioritariamente está aqui dentro, está concentrada nas grandes cidades, e há uma população praticamente um pouco esquecida que é da zona rural, e aquelas populações geralmente têm seus sonhos. Há alguns empreendedores jovens que não têm como, porque eles não têm ferramentas. E hoje em dia não se pode viver sem internet, isso é óbvio. E essa tecnologia TVWS é uma oportunidade de a gente levar a internet de banda larga, de alta velocidade, portanto, mas aqui o ponto principal é levar esse serviço, essa tecnologia a um custo mais baixo, a um custo acessível para as populações das zonas rurais. E tanto parabéns, pronto, ele trouxe a tecnologia e, aliás, o estudo que ele fez, e pela explicação eu pude entender que a tecnologia é dinâmica. Ela vem ocupar praticamente os espaços, acho que é a banda guarda, não é? E também pude entender que ao ocupar essa tecnologia, ao ocupar esses espaços ociosos, digamos assim, não deve interferir nos canais adjacentes ou co-canais nesse caso. E também pude entender que não só as bandas guarda, talvez vai ser aplicado naquelas zonas zonas de sombra praticamente, onde a indústria televisiva atual não consegue chegar, então pode-se chegar com essa tecnologia TV White Space. Agora, uma pergunta é assim, eu tenho ouvido falar de rádios cognitivas. Qual é a relação que existe entre rádios cognitivas e a tecnologia TVWS? Sim, muito obrigada. Doutora Adriana, tem alguma questão pontual? Saudações mais uma vez. Apenas dizer que
a TV White Space são frequências que são disponibilizadas que não necessitam de licenciamento. São frequências disponibilizadas que não necessitam de ser licenciadas. E o sistema que usa esse tipo de frequência está condicionado a funcionar sem causar interferências. E estes sistemas usam o espectro em locais em locais de sombra, como o engenheiro Natalino dizia. É um sistema que, para não causar interferências, recorre-se ao uso de rádios cognitivas. É apenas isso que queria acrescentar, porque quase tudo já foi dito. Exatamente, falou que vinha da Rádio Moçambique. Acho que estamos aqui também a tocar um pouco sobre rádios cognitivas. Tem alguma questão pontual ou uma contribuição? Bem, como profissional da Rádio Moçambique, como profissional da rádio, este tema para mim é especial, porque sabemos todos que o espectro é um recurso escasso e, por ser escasso, a gestão do espectro é muito importante e também é difícil, porque há muitos serviços aqui que necessitamos. Então, quando há a possibilidade de se reaproveitar os espaços que foram alocados como de guarda, que não podiam levar nenhuma informação por causa das interferências, isso já é uma mais-valia. E se há a possibilidade de se chegar às localidades com a tecnologia, assim podermos ter internet em banda larga nas localidades, isso é muito bom, porque muitos serviços poderemos ter lá, muita informação a fluir para as localidades. Quer dizer que a cidade já estará ligada ao meio rural. Isso é muito bom. E também queria acrescentar que um dos parâmetros usados nesta tecnologia é a potência. Portanto, estas rádios que estamos a falar, cognitivas, têm uma certa inteligência para detectar os espaços que estão vazios, entre aspas, os espaços que não têm nenhum sinal nesse momento. Mas também, nas zonas de sombra, há que ter cuidado com a potência para que não possam ultrapassar a zona, não possam interferir na zona de cobertura daquele canal que tem direito, né, tem a licença para explorar aquela frequência. Exatamente, muito obrigado pelas contribuições e também questões. Penso que agora é o momento de vermos um apontamento de reportagem que dá conta de que o INCM instalou algum sistema de Wi-Fi na Escola Superior de Veterinária, penso que é isso, na Faculdade Eduardo Mondlane, com vista a garantir que mais estudantes possam ter acesso a meios de internet para poder facilitar no processo de ensino. Acompanhe esse apontamento. A equipa do 3600 segundos Ciência e Tecnologia dirigiu-se a duas instituições na cidade de Maputo, onde o Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique instalou antenas para o acesso à internet via wireless, Wi-Fi, utilizando a tecnologia Television in White Space, no intuito de aferir dos funcionários do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique e da Faculdade de Veterinária da Universidade Eduardo Mondlane da presença, comportamento e importância deste ponto de internet, no que eles responderam nos seguintes termos. Eu encarei esta plataforma de uma forma positiva, porque nós tínhamos alguns problemas de acesso a dados e a partir de um certo momento, quando fomos convidados a integrar essa plataforma, vimos uma alavanca para podermos seguir com aquilo que são os nossos objetivos da instituição, que é da investigação. Esse ponto foi útil, por acaso. Transmite a internet via televisão.
veio ajudar bastante para aquilo que seria uma das ferramentas para os estudantes acessarem a internet, portanto, sem fio. Mesmo aulas, há momentos que o docente acha que tem que dar uma aula a partir, portanto, da internet. Qual é a ferramenta que utiliza para acessar a internet? Tenho utilizado a internet quase todos os dias, com o recurso a um computador ou ao meu telefone pessoal. Um computador. Não só no laptop, como no telefone, no tablet. Para que fim utiliza a internet? Internet, aqui normalmente nós usamos mais para trabalhos de caráter científico. E não só. Temos acesso à internet em toda a extensão da faculdade e facilita muito a vida do estudante. Tem ajudado positivamente no aprendizado. Principalmente acesso à matéria, porque eu particularmente, eu acho que entendo melhor a matéria quando vejo videoaulas. Então, eles explicam melhor, então eu entendo melhor, a minha integridade, né, é melhor quando vejo videoaulas, então eu estudava melhor. E sob o ponto de vista da sua eficiência e do tempo de utilização pelos usuários, como é que eles avaliam a internet baseada na tecnologia Television White Space? A internet aqui é muito rápida, principalmente nos dias ou nas horas mais baixas, principalmente às 16, 17, porque muitos estudantes já não estão aqui na faculdade. Mas na hora do pico, estamos a dizer 12, 13 estudantes, a maioria dos estudantes estão aqui no átrio a ver internet. Tem dias em que a internet é mesmo boa e tem dias que a internet é um pouquinho fraca, então tem dias que o acesso à informação é rápida e outros dias que é muito lenta. A velocidade da internet é rápida, principalmente aqui no registro acadêmico e em outras áreas cuja internet é aberta. Este ponto eu poderia comparar em termos de própria velocidade do sistema. Ela tem uma boa velocidade comparando com outros pontos que já pude estar, e encarei que nós podemos trabalhar de uma forma muito flexível e baixamos o documento em tempo real. É um trabalho muito bom que não deviam espalhar para mais instituições, não só ao nível da DCA, mas para outras instituições de investigação. Isso irá possibilitar que mais investigadores, mais técnicos tenham acesso a esses pontos de internet e também a um custo relativamente acessível. O Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique replicou a instalação de pontos de internet via wireless, baseando-se na tecnologia Television in White Space ao longo do país, nomeadamente cidade de Tete, cidade de Nampula e na província de Maputo. Exatamente, acabamos de acompanhar um apontamento de reportagem que demonstra que a tecnologia já começou a ser implementada em alguns pontos aqui a nível nacional. Refira-se que a reportagem foi feita antes da pandemia da Covid-19. Doutor Fazenda, alguns comentários mesmo em torno do vídeo que acabamos de ver, para depois darmos seguimento ao debate em que já vai ser aberto tanto para a plateia e também para o painel principal? Sim, eu penso que, como nós estamos a falar aqui, a questão ligada à tecnologia TVWS, o ter sido aproveitado para transmitir sinal da internet foi muito bom, e aproveitar essas bandas de guarda para essa transmissão. Por um lado, dizer que esta parte prática começa a partir da resolução número 2 CA ARECON 2019 de 24 de junho, que aprova a institucionalização desta tecnologia, desta nova técnica TVWS para serviço de telecomunicações nas faixas de frequências UHF 470 a 694 MHz. O que significa que, por um lado, sabendo que existe um dispositivo legal para que esta faixa de frequência seja usada para TVWS, ela tem que ser mais replicada, o que é o caso específico que nós vemos as escolas, as universidades já passam a usar. Agora, talvez eu aqui levante mais alguma questão, provavelmente para engenheiro Kumayo, se simplesmente esta faixa que foi aprovada nessa redução 470, 690 e 694 MHz é suficiente
é suficiente, quer para a transmissão, sobretudo dos vários serviços que podem fazer com que haja eliminação deste fosso digital entre as comunidades e, efetivamente, as zonas urbanas ou com os centros que precisam de usar com maior frequência este espaço. Se é Exatamente. Suficiente. Antes mesmo de responder, vou perguntar se alguém tem mais alguma questão para que possamos fazer um comboio mesmo para a gestão temporal. Os estudantes que também fazem parte da nossa plateia têm alguma questão, pelo menos a nível técnico, de como é que foi elaborado o trabalho, a nível metodológico, uma vez que vocês também são candidatos, não é? A finalistas, a engenheiros. Tem alguma questão pontual? O momento é este. Sim, doutora Adriana. Saudações mais uma vez. Eu queria voltar-me para os painelistas, uma vez que falaram do funcionamento do sistema TV White Space e na sua dissertação o engenheiro Moisés referiu-se que a TV White Space usa a tecnologia de rádios cognitivos para evitar causar interferências. Lembro-me que também falei disso. Eu queria aproveitar esta oportunidade para pedir aos painelistas para explorarem um bocadinho mais os mecanismos de funcionamento desta tecnologia radiocognitivos. Obrigada. Está certo. Doutor Kumayo pode responder primeiro à questão que tem a ver com o INCM, não é? Doutor Fazenda, a que fez, sim. Depois o doutor Moisés vai responder a que tem a ver com rádios cognitivas. Penso que foram duas pessoas da plateia que perguntaram sobre o mesmo aspecto. Sim, mais uma vez obrigado. Talvez realçar aqui que a tecnologia TV White Space não só usa a parte ociosa do espectro de Banaguá. A tecnologia White Space usa toda a banda de frequência de televisão, de 470 a 694. 694. Isto é, nós já dissemos antes que usa, chama-se tecnologia de White Space porque usa o sistema de rádio cognitivos. É um rádio inteligente, faz uma leitura, faz comparação dos níveis de sinais de campo eletromagnético e começa a transmitir. Se por acaso ele está aqui naquela frequência, existe um sinal com um nível superior dele, ele faz salto, faz banda salta para o outro canal e começa a transmitir. Dizer que a tecnologia ela foi feita para TV White Space, por quê? Porque nós anteriormente íamos fazer televisão que partia de 470 a 862. Mas nós sabemos que na faixa de frequência de 790 a 862 foi implementado o primeiro dividendo digital. Na faixa de frequência de 694, 690, agora vai ser implementado o segundo dividendo digital. Então, o INCM, não só o INCM, em alguns países limitaram-se a implementar a tecnologia White Space na faixa de frequência 470, 694. Aqui, o doutor Fazenda falou da norma que foi implementada, dizer que essa norma foi implementada foi objeto de estudo da parte do INCM. Foi um estudo feito entre o INCM, em parceria com a ISTP, que chama-se International Centre Theoretical Physics da Itália, e a CUM. Estiveram envolvidos lá engenheiros técnicos, implementaram uns projetos trial em Maputo, Tete e Nampula. De acordo com os estudos que foram feitos, resultou na elaboração da norma. Exatamente, muito obrigada. Engenheiro Moisés, penso que a questão de rádios cognitivas está a ser aqui muito levantada, porque na verdade ainda não falamos exatamente como é que funciona. Porque estamos aqui a falar de rádios cognitivas, TVWS, mas o que realmente isso tem a ver, o que realmente isso significa? Assim, do modo geral, para o cidadão que vamos acreditar que não esteja por dentro da engenharia como ciência. Eu acho que aqui existe uma relação direta entre as rádios cognitivas e TV in White Space. Rádios cognitivas são equipamentos de radiofrequência dotados de inteligência, de avaliar o ambiente ao seu redor e, depois de avaliar o ambiente ao seu redor, ajustar os seus parâmetros de transmissão, os seus protocolos, para poder aceder a um determinado canal. O rádio cognitivo é um equipamento
que, por exemplo, pode aceder a esse serviço de internet que é transmitido nessa faixa específica. Entretanto, ele precisa avaliar se há disponibilidade de canal para ele poder aceder, mas ele tem que estar provido dessa inteligência. Então, é um equipamento de radiofrequência basicamente que é inteligente. Ele pode mudar os seus parâmetros de transmissão, não é estático. Então, de acordo com as dinâmicas do funcionamento da rede, o dispositivo também pode alterar os seus parâmetros para poder aceder à mesma rede. Então é basicamente isto, um equipamento dotado de inteligência. Ok, muito obrigada. Abro espaço para mais uma, duas questões, para depois irmos a uma peça de reportagem. Desculpa, só queria reiterar também que este trabalho traz dois ganhos. Primeiro é a questão de um serviço de telecomunicações que é transmitido, mas o outro lado da moeda é a questão de rentabilização do uso do espectro de radiofrequência. Porque aqueles canais dos quais estamos a falar, em algum momento ficavam ociosos e não tinha nenhum serviço a transmitir. Então as rádios cognitivas surgem nesse âmbito, que em algum momento vão usar o espectro de radiofrequência como for referenciado a título secundário. Não estão licenciados, existe alguém que é licenciado para aquele determinado serviço, que é o utilizador primário. Existe alguém que não é licenciado, mas tem esse dispositivo e que pode aceder ao espectro. Então, o acesso ao espectro passa a ser partilhado e passa a ser dinâmico. E é um grande desafio, não somente para essa faixa específica de transmissão de televisão, mas para todos os serviços de telecomunicações existentes, porque existem sempre momentos ociosos em que as pessoas podem partilhar o espectro e outros podem aceder. Obrigado. Sim, alguma questão pontual, tanto do painel principal como da plateia? Tem uma mão levantada lá atrás, peço para que faça chegar o microfone, por favor. Saudações, seu nome? Saudações, aqui é Edson Antônio Melissa, estudante do 4º ano de Engenharia em Programação de Sistemas Informáticos na Escola Superior de Ciências Náuticas. Sim, a minha questão é o que traz de inovador a tecnologia TV no white space, tendo em consideração que já temos na TV digital a transmissão TDM assíncrona, que também faz uma atribuição dinâmica dos espaços livres do espectro. Exato, muito obrigada. Antes mesmo de responder, vou chamar a mais um apontamento de reportagem que tem a ver com o uso dessa plataforma que é a Television White Space, que já foi implementada na escola secundária de Tete, mesmo para garantir que os estudantes locais possam ter acesso à internet e facilitar aquilo que é o processo de ensino e aprendizagem. Acompanhe esse apontamento de reportagem. Tete está preparado com o sinal de internet robusta para responder os desafios atuais de comunicação, tudo na senda do desenvolvimento. Na escola secundária de Tete, a mais antiga, emblemática e histórica, o sinal evolui sem sobressaltos. Muitos falam das maravilhas da internet, mas é crucial saber como é que funciona esta tecnologia. Essa tecnologia que estamos a usar aqui chama-se TV White Space, que possibilita-nos fornecer internet robusta. O que é isso de TV White Space? É televisão sobre espaços ociosos, ou espaços brancos. O espectro radioelétrico é dividido numa faixa para serviço de televisão terrestre, que parte de 470 MHz até 790 MHz. Então, para proteger certos canais de interferência, há um espaço que nós designamos por banda guarda. E a tecnologia cá usada é de acesso de espectro dinâmico, que ele faz o rastreamento dessa banda de televisão, de serviço de televisão terrestre, e no sítio onde encontrar o sinal ocioso ou o sinal enquanto está embaixo não está a transmitir ninguém, ele pega e faz a produção de dados que usamos para a internet. É uma internet robusta, é uma tecnologia de alta qualidade
É a verdade da tecnologia de informação em TET. Estes aparelhos cobrem um raio de 8 km. Na escola secundária e Francisco Manianga, 2 estabelecimentos de ensino em paralelo. A internet circula com a qualidade e a velocidade excepcional, o que permite uma maior percepção dos trabalhos de ensino. Nos facilita mais aqui na escola, nós aprendemos como pesquisarmos, também aprendemos muita coisa na internet. Como tal, aprendemos a pesquisar, como qualquer trabalho, aprendemos também a fazer trabalhos da escola. Valeu a pena. A internet estou muito satisfeito porque é muito boa, nos ajuda a fazer trabalhos aqui na escola e deveres e também nos ensina a investigar coisas. Antes a internet era muito difícil, era muito difícil porque não nos ajudava muito, tanto assim, mas agora com a internet é mais boa. Os alunos mostram-se radiantes. Outro sinal positivo vem do diretor da escola secundária. Aplaude a internet e sublinha que o dispositivo é uma mais-valia no processo de ensino. Nós sabemos que estamos na era digital, então os meninos, nós para além do plano de estudos que contempla a disciplina de TICs, também os meninos acabam aperfeiçoando aquilo que já têm como base de conhecimento. Internet gratuito sim, e também para me agradecer pela mão que o Instituto Nacional de Comunicação nos deu e nós conseguimos, portanto, ministrar nossas aulas com muita flexibilidade e assim nós conseguimos também, ao mesmo tempo, difundir esta componente da digitalização da internet a partir da escola. Internet para todos, uma das ferramentas de ensino em TET, na parte central de Moçambique, uma cidade em franco crescimento econômico. Exatamente, podemos acompanhar no apontamento de reportagem, passa a redundância, que a tecnologia já está a ser utilizada, pelo menos na cidade de TET, e os estudantes, sobretudo nessa altura, devido à pandemia da Covid-19, que o estudo tende a ser mais remoto e também mais digitalizado, é mais uma valia. Mas, doutor Fazenda, tem uma novidade para contar-nos, pois não? Sim, a novidade é a estreia do espaço O Minuto do Investigador. Vamos ouvir um investigador especialista na área de clonagem a nível da SADC, que é moçambicano, que vai aparecer a falar neste minuto. Na rubrica Minuto de Investigador, o programa 3600 Segundos conversou com um investigador experiente no ramo da biotecnologia de reprodução em animais e seres humanos. Dr. Francisco Salomão Maús é pioneiro em estabelecer um laboratório em Moçambique de reprodução assistida e conta com mais de 40 publicações entre livros e artigos. Quais são as suas publicações do manancial de livros e artigos que importam mencionar ao nosso Minuto do Investigador? As minhas publicações muitas vezes têm sido na área de biotecnologia de reprodução. Fiz publicações de resultados de investigação em animais e em seres humanos. Uma das publicações foi relativa à infertilidade que se refletiu em pacientes que viviam ou que vivem em zonas poluídas, isto é, que interagem com pesticidas, que interagem com fertilizantes, trabalham na agricultura, alguns trabalham em minas. Já concluí que sim, os que vivem nessas condições são muito propensos à infertilidade. Fiz também investigação sobre a conservação de células tronco embrionárias a baixas temperaturas, em estágio avançado de crescimento, que nas condições normais não se conservavam. Então foi esse o meu tema de investigação, e transplantes embrionários, etc, etc. O que é que tem em manga ou a preparar para as próximas publicações? Um deles é a possibilidade de nós usarmos os embriões para trazermos espécies ou raças que podem aguentar ao tripanossoma, os efeitos do tripanossoma. Sabe que em Moçambique
basicamente na zona de Manica. Alguns investigadores do Alto Mondlane já anunciaram que Trypanosoma até já foi encontrado em zonas de Matutuine. Isso assusta. O que tem a dizer sobre o programa 3.600 segundos? Eu tenho a parabenizar a TVM por esta ocasião. Aliás, isso devia ter sido começado ontem. Muito obrigada. Vamos voltar mais uma vez ao nosso debate. Antes mesmo de passarmos ao apontamento de reportagem, um dos estudantes da plateia perguntava o que a pesquisa desenvolvida pelo Dr. Moisés trouxe de inovador, uma vez que agora já se assiste a uma evolução e que até a própria telecomunicações, ele falou da TDM, já disponibiliza alguns sistemas parecidos com o que a investigação é levada a cabo pelo Dr. Moisés. A dizer que este trabalho traz uma grande valia no que concerne a gestão do espectro. Primeiro, porque aqueles canais específicos eram alocados a um determinado serviço e agora podemos transmitir um ou outro sem interferir nas transmissões televisivas. Não existia também um dispositivo legal que permitisse com que as pessoas, sendo dotados de dispositivos cognitivos, pudessem aceder àqueles serviços. Vimos também, por exemplo, a implementação de serviços de internet naquela faixa específica, em algumas regiões do país. É um grande contributo para a comunidade acadêmica, a comunidade científica, porque pode efetuar suas pesquisas com estes serviços que antes não existia. E remete o país na redefinição dos métodos de alocação do espectro radioelétrico, que atualmente é feito sob o modelo de comando e controle, ou seja, alguém vai adquirir uma faixa específica de frequências e usa título primário e tem direito exclusivo do uso daquela frequência. Mas agora, com este trabalho, é preciso repensar na forma de alocação do espectro. Então, o mundo todo está com este grande desafio de entrar na partilha e na dinâmica do espectro. Exatamente. Mais alguma questão de insistência? Eu posso eu mesma? Sim. Peço para que passe para o estudante. Seu nome? Saudações. Wilson José Kumbani, estudante de Engenharia de Programação e Sistemas Informáticos na Escola Superior de Ciências Náuticas. A minha questão vai para o engenheiro Kumaio. Engenheiro Kumaio, sendo o espectro eletromagnético finito e agora que já estamos numa transição da fase da era analógica para a era digital, gostaria de saber como reaproveitaremos o espaço utilizado nas transmissões televisivas atualmente. Exato. Mais alguém? Sim. Aqui é Edson Magenge, estudante finalista do curso de Programação, Sistema Informático e Telecomunicações na Escola Náutica. Eu tenho uma questão para o engenheiro Moisés. Gostaria de saber quais são os desafios que teve para implementar esse projeto aqui no nosso país. Certo, obrigado. Dr. Kumaio. Muito obrigado mais uma vez. Referir aqui que nós já dissemos antes que com a demanda dos serviços há uma necessidade de reaproveitamento do espectro radioelétrico. Isto é, dentro de uma faixa do espectro radioelétrico podemos alocar lá muitos serviços. Como já vimos antes, existem serviços primários, que são aqueles serviços que não podem ser interferidos, e existem serviços secundários. Então, a tendência do futuro é, dentro de uma faixa de frequência, partilharmos lá muitos serviços, através dos rádios inteligentes que estão a ser produzidos mundialmente. E referir também aqui que, se nós olharmos para aquilo que a tecnologia teve o white space, por que a tecnologia não foi lá para frequências altas? Não foi lá para frequências altas por quê? Porque há uma tendência, existe uma relação inversa entre o comprimento de onda e a frequência. Quanto menor a frequência, maior o alcance, nós sabemos isso. Por isso, numa das reportagens está dito ali que temos um raio de alcance de 8 km. Isto é, se estamos numa zona rural, podemos atingir distâncias maiores, porque na zona rural sabemos que não temos obstáculos de edifício. É um dos desafios da tecnologia white space.
E um dos desafios da implementação das tecnologias nas frequências muito baixas, nas frequências de VHF e UHF. Exato, obrigada. Engenheiro Moisés, o estudante perguntava quais são os desafios que teve para implementar o projeto cá em Moçambique. Eu acho que uma das grandes dificuldades que eu tive particularmente na realização deste trabalho é a disponibilidade de material. Esta é uma tecnologia emergente em que não há muita disponibilidade de artigos, manuais, principalmente na língua portuguesa. Então, a literatura que tem um bocado de informação é na língua inglesa e o nosso país é falante da língua portuguesa. Então, é preciso efetuar muitas manobras para realizar o trabalho e os outros desafios são os que os estudantes têm tido na realização do trabalho. Então eu coloco isto como foco que surgiu para mim, disponibilidade de material basicamente. Exatamente, o tema está realmente bastante interessante, mas antes gostava de recordar a todo telespectador, estudante que tenha algum trabalho científico para que possa partilhar conosco através do endereço eletrônico s3600tvm, tudo junto, @gmail.com. Estamos agora quase na reta final, vou pedir ao Dr. Natalino para que tece algumas considerações finais e vamos seguir a sequência e terminamos com o Dr. Fazenda. Dr. Natalino, tem a palavra. Saudações mais uma vez. Esta tecnologia, como foi dita, eu só queria acrescentar alguns pontos. O Giacomai falou da relação entre frequência e comprimento de onda, e que quanto menor for a frequência, maior o comprimento de onda e maior distância, a cobertura é maior. Um dos grandes ganhos que essa tecnologia traz é a cobertura. E se nós queremos cobrir a zona rural, importa nós investirmos menos e ter maior cobertura. E se a gente investe menos, provavelmente vamos levar a internet a um preço acessível à zona rural. Porque se uma estação cobre uma grande área, vai ser necessário poucas estações para cobrir aquela área. Portanto, este é um dos ganhos. Agora, o desafio existe sempre. Isso é uma oportunidade, é um desafio. É que o país praticamente o usufruto da tecnologia digital é sempre nas zonas urbanas, praticamente. Temos quase todas as tecnologias concentradas aqui na cidade, nas grandes cidades. Eu estou a falar da telefonia fixa, telefonia móvel, do ADSL, que são tecnologias que só abrange só na zona citadina. Então, com essa tecnologia nós temos a oportunidade de levar essa oportunidade à zona rural, para que as pessoas possam aproveitar para melhorar as suas vidas. Por exemplo, pode ser aplicado para a telemedicina, pode ser aplicado para a agricultura e por aí, enfim. Há muito empreendedorismo lá fora que, através das IoT, Internet das Coisas, aquela juventude pode ter essa ferramenta para fazer-se valer na sociedade, trazer as suas ideias, as coisas todas, né? Agora, o outro grande desafio é para o país, né? Através dos governos, é que é preciso levar para essa internet chegar lá, é preciso que haja meios de transmissão. Estou a falar mais da fibra óptica, é preciso que se expanda a fibra óptica para lá. Já agora, talvez o regulador nesse caso, porque é um serviço que está a entrar. As pessoas vão, aliás, alguns investidores vão estar interessados nisso. Provavelmente pode haver bloqueio das atuais indústria televisiva, porque estão a entrar novas pessoas, há de haver concorrência. Agora, não sei se a nível do regulador, a nível do governo, está cautelado essa parte. A entrada de novos operadores nessa área de TV em white space, em termos de partilha, porque quem entra deve ser acarinhado em termos de facilidades, né? Porque já há infraestruturas existentes. Então, há alguma possibilidade deles, por exemplo, partilhar as torres de transmissão,
partilhar a fibras já existentes. Então, se houver um instrumento legal que acho que existe de partilha, então vai incentivar que as pessoas possam ir às zonas rurais, porque são zonas realmente que não são lucrativas, talvez com os fundos universais, as coisas todas. E tenho dito. Exato, penso que ficou essencial. Doutora Adriana, tem alguma consideração final a fazer? Obrigada mais uma vez. Da conversa havida aqui, eu iria concluir dizendo que a TV White Space é um meio vantajoso para atender a demanda da gestão de espectro. Obrigada. Sim, colega da ERM, tem a palavra. Sim, eu quero congratular o engenheiro Moisés por este trabalho, dizer que é um trabalho que traz mais-valia, porque vai ajudar, conforme eu tinha dito antes, a ligação entre os centros urbanos e o meio rural. Isso é muito importante para o fluxo da informação. Exato, obrigado. Doutor Canivete. Obrigado. Mais uma vez também parabenizar aqui a esta equipa supervisora estudante, estudante agora engenheiro. Para o lado do engenheiro Kumayo, também agradecer e incentivar os outros docentes a também acompanharem os finalistas até o fim. Ao Moisés, também espero que o seu trabalho sirva de incentivo para os outros finalistas e que da sua experiência percebam que é um processo a pesquisa, é um processo e este é o culminar deste processo, que é apresentar os resultados aqui à sociedade. Vou fazer aqui também alguma publicidade ao programa para incentivar que os nossos finalistas, não só da Escola Superior de Ciências Náuticas, já agora temos muitos mais trabalhos para trazer, então incentivar a que participem do programa, enviem o programa para o mail que já disse. Quanto à escola, nós já nos ressentíamos desta lacuna de produzir e não divulgar. Começa agora a ser cultura das instituições ter revistas científicas, mas provavelmente não temos todos acesso a estas revistas. Então esta é assim uma boa plataforma para divulgarmos a pesquisa realizada. Em nome da Escola Superior de Ciências Náuticas, muito obrigado. Obrigada a nós, Dr. Moisés. Quero agradecer pelo tempo que nos concederam para podermos partilhar esta experiência. Agradecer à Escola Superior de Ciências Náuticas, à minha instituição, agradecer à supervisão, para a parte do engenheiro Kumayo pelo tempo que ele disponibilizou para supervisionar este trabalho. Congratular a este programa maravilhoso, que bem-aja este programa e que daqui em diante mais trabalhos sejam divulgados e que este trabalho ou esta tecnologia seja mais difundida para que as pessoas conheçam a tecnologia e que o INCM continue a replicar esta experiência por várias zonas do país para que as pessoas tenham acesso a estes serviços. Obrigado. Engenheiro Kumayo, tem a palavra. Mais uma vez, obrigado. Talvez acrescentar aqui que Moçambique tem um privilégio de fazer parte dos poucos países que fazem pesquisa. Uma das pesquisas que nós tivemos o privilégio de fazer é a TV White Space e temos mais pesquisas que vão ser feitas juntamente com alguns operadores de telefonia móvel, e dizer que o INCM está aberto para parcerias e divulgação de mais trabalhos, implementação e talvez posteriores pesquisas. Sim. Obrigado. Exato. Doutor Fazenda, em jeito de consideração final. Só dizer que a tecnologia TVWS já existe, está sendo implementada e que este alargamento que vai sendo feito pelo INCM continua. O engenheiro Kumayo, no momento, desculpa a inconfidência, terá dito que estão a fazer ensaios em Cumbana, o que é muito bom, e penso que se alargarem para mais pontos do país será muito melhor
para nós, para as comunidades rurais. Muito obrigado. Exatamente. Obrigado a nós também pela atenção que nos dispensou. Fazemos promessa de voltar numa próxima oportunidade. Não se esqueça, fique em casa, protege a si e continue a assistir à restante programação da televisão de Moçambique. Até mais.